Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Cássia Matheus, eu sou técnica de segurança do trabalho do Instituto Federal do Ceará e estarei acompanhando vocês aqui no curso de Prevenção de Acidentes de Trabalho para componentes da CISP. É um curso básico. Ao longo do mandato da CISP, outros cursos serão ministrados para os componentes. Então, vamos dar aqui início ao nosso módulo 1. O tema que vai ser abordado nesse módulo é Introdução à Segurança do Trabalho. Então, nós vamos abordar conceitos básicos e vamos abordar também um pouquinho da história da segurança do trabalho. Serão abordadas ainda as causas dos acidentes, as consequências, a forma de investigação e a comunicação desse acidente de trabalho. É importante a gente entender aqui como é que vai ser a metodologia de avaliação desse curso. Nós temos que ter uma nota mínima, então no final de cada módulo vai ser feita uma prova. É uma atividade muito simples, certo? Então no final de cada módulo vai ser feita uma prova, vocês têm que tirar uma nota maior ou igual a 7. Caso o aluno não tenha essa nota, então será feito um exame final. Então vamos pensar um pouquinho aqui sobre a segurança do trabalho, a história da segurança do trabalho. Então, ao longo da história, o homem esteve constantemente exposto a riscos, mas a partir da Revolução Industrial, com a invenção das máquinas a vapor, esses riscos ampliaram-se. Então, a gente sabe que antes dessa mecanização do trabalho, era feito todo um processo artesanal. Tudo que era confeccionado era feito de forma artesanal. As atividades realizadas eram feitas de forma artesanal. Não quer dizer que não havia riscos. Os riscos eles só se ampliaram a partir do momento que houve essa revolução industrial, a partir do momento em que se mecanizou as atividades. Então, a partir do grande número de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, originaram-se as primeiras leis e estudos relacionados à proteção, à saúde e integridade física dos trabalhadores. Então, eu vou passar para vocês um videozinho curto que mostra um pouquinho da história da segurança do trabalho. Vocês, no material de vocês vão poder clicar nesse ícone e vai levar para um link no YouTube onde esse vídeo foi postado. A Revolução Industrial foi o principal acontecimento histórico que contribuiu para o aumento dos problemas de saúde relacionados com atividades laborais ou atividades de trabalho. Os riscos inerentes a atividades de trabalho, que até então estavam restritas ao artesanato, ampliaram-se com a utilização das máquinas a vapor, gerando como consequência a produção em larga escala e o aumento da jornada de trabalho, que chegava a 16 horas diárias. As fábricas eram localizadas em ambientes impróprios e as condições de trabalho eram muito ruins. Além disso, a utilização de mão de obra infantil e de mulheres era comum. O resultado desse cenário foi o enorme número de doenças, acidentes de trabalho, mutilações e mortes. O processo evolutivo nas operações de manufatura ocorreu entre 1760 e 1840. Essa etapa de transformação culminou na utilização de máquinas, na fabricação de produtos químicos, nos processos de produção do ferro, na maior eficiência da utilização da água como recurso de energia a vapor e no aperfeiçoamento de ferramentas, além da substituição da madeira pelo carvão mineral. A Revolução Industrial começou na Inglaterra e, posteriormente, espalhou-se pelos Estados Unidos e pela Europa Ocidental. Em 1802, a Lei da Saúde e Moral dos Aprendizes foi criada na Inglaterra, limitando a jornada máxima de trabalho a 12 horas diárias e dispondo sobre a obrigatoriedade de ventilação ambiental e sobre a proibição do trabalho noturno. A Lei das Fábricas foi criada em 1833 na Inglaterra e fixava em 13 anos a idade mínima para exercer as atividades de trabalho, proibindo também o trabalho noturno para menores de 18 anos. Além disso, exigia exame médico para todas as crianças trabalhadoras. Em 1907, Frederick Winslow Taylor publica Princípios de Administração Científica, obra em que o autor apresenta técnicas que estudam tempo e movimento, padronização das ferramentas e instrumentos, utilização de procedimentos formais e mecanismo de pagamento, que consideram o rendimento e os custos. Nos Estados Unidos, em 1910, Henry Ford aplica conceitos de produção em massa em suas linhas de montagem e fabricação, objetivando a redução do tempo dos processos e dos estoques,
buscando o aumento da capacidade produtiva pela capacitação da força de trabalho. Em 1910, no Brasil, Oswaldo Cruz, considerado o pai das campanhas, estudou doenças infecciosas no trabalho, como o amarelão e a malária. Esse estudo aconteceu durante a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Em 1919, a Organização Internacional do Trabalho adota 6 importantes convenções sobre proteção à maternidade, idade mínima para admissão de crianças, trabalho noturno para menores, limitação da jornada de trabalho, trabalho noturno para mulheres e luta contra o desemprego. Em 1930, no Brasil, é criado o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio pelo presidente Getúlio Vargas. Após 10 anos, é criada a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Em 1943, no Brasil, entra em vigor a CLT, inclusive com capítulo referente à higiene e à segurança do trabalho. 5 anos depois, são asseguradas ao trabalhador pela Declaração Universal dos Direitos Humanos a manutenção e a segurança na aplicação de direitos como liberdade de escolha de emprego, garantia de condições favoráveis de trabalho e proteção contra o desemprego, direito ao trabalho, direito ao repouso e ao lazer, limitação de horas trabalhadas, padrão de vida que assegure o bem-estar do trabalhador e de sua família e férias periódicas remuneradas. Em 1966, é criada a Fundacentro, Fundação Centro Nacional de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho. Em 1978, no entanto, seu nome é alterado para a Fundação Jorge Duprá Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho. A Fundação realiza análises, pesquisas e estudos relativos à higiene e à saúde ocupacional. Este mesmo ano, as normas regulamentadoras do capítulo 5 da CLT são aprovadas, e 12 anos mais tarde, tem-se a atualização do quadro componente do SESMIT, NR4, sendo então constituído por engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho e técnico em segurança do trabalho. Um ganho muito importante para a nossa profissão. Retornando aqui após o vídeo, vamos analisar os conceitos mais importantes para o entendimento da segurança do trabalho. O primeiro conceito é o conceito de segurança do trabalho. Então, de forma bem simples e resumida, segurança do trabalho são medidas técnicas, administrativas, médicas, educacionais e comportamentais empregadas a fim de eliminar condições e procedimentos inseguros no ambiente de trabalho e assim prevenir acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Essa imagem ela é bastante emblemática. Você vê aí o quê? Medidas técnicas, né? Você tem a questão dos EPIs, então você tem máscara, tem luva, botas, tem as questões administrativas, sejam elas as sinalizações de ambientes, por exemplo, medidas médicas, né, que é a questão dos exames ocupacionais. Você também tem a questão comportamental, né, como se pôr no ambiente de trabalho, os procedimentos que devem ser seguidos. Então, a segurança do trabalho, ela gira em torno da prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, e ela vai se utilizar de todas as medidas técnicas, administrativas, médicas, educacionais, comportamentais, para estar realizando essa prevenção. E vocês aqui, dentro desse contexto, têm um papel fundamental. Por quê? É importante ressaltar que para a execução dessas medidas preventivas não bastam apenas ações dos profissionais ligados à área de segurança do trabalho. No caso da equipe de engenharia de segurança do trabalho que está lotada na reitoria em Fortaleza. É necessária a participação de todos. E a CISP ela entra com um peso muito grande nessa participação, porque ela ramifica o trabalho da segurança do trabalho que está sendo feito lá na reitoria em Fortaleza. Ela leva às 35 unidades da instituição esses procedimentos, essas medidas técnicas, né, para a prevenção de acidentes. Então, é necessária a participação de todos, os servidores, os discentes, os colaboradores terceirizados, pois o sucesso das ações depende de uma adequada política de segurança do trabalho, na qual todos têm suas responsabilidades. Então, o trabalho é em equipe, para que nós possamos ter dentro da instituição, no futuro bem próximo, uma política de segurança do trabalho consolidada. E aí, vamos partir logo para o entendimento do que são os riscos.
Dentro da segurança do trabalho, a gente sempre vai estar ouvindo falar de riscos e riscos ocupacionais. Então, risco é a probabilidade de um evento acontecer. E dentro do ambiente de trabalho, ele está ligado à rotina de trabalho. Podem estar relacionados a acidentes com ferimentos ou mortes, levar à ocorrência de doenças ocupacionais e sofrimentos psicológicos, tais como estresse, ansiedade, entre outros. Os riscos ocupacionais são classificados em riscos ambientais, que são aqueles físicos, químicos e biológicos, e riscos ergonômicos e de acidente. A gente está vendo aí que os nomes estão destacados com cores diferentes. Então, ambientais por quê? Porque o risco físico é representado na cor verde, o risco químico na cor vermelha e o risco biológico na cor marrom. O risco ergonômico é representado na cor amarela e acidente na cor azul. Então, quem já entrou numa empresa e viu um documento chamado mapa de risco e lá tinha várias bolinhas apontando amarelo, verde, marrom, vermelho. Então, essa representação nos ajuda nesse tipo de interpretação. Então, vamos ao entendimento do que são cada um desses riscos. Os riscos ambientais físicos caracterizam-se pelas diversas formas de energia que possam estar expostos aos trabalhadores, tais como ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, ou seja, frio, calor, radiações ionizantes e radiações não ionizantes, bem como infrasom e ultrassom. Nessas três fotos, a gente tem um exemplo, nessa primeira, de calor, afinal de contas, essa figura, o rapazinho está na frente de um forno, né? A vibração em cima de um trator, que com certeza também vem acompanhado do ruído, e embaixo aí do ruído. Esses são exemplos que a gente encontra dentro do IFCE. Essa primeira foto, que representa o ruído, é uma fábrica de ração, que fica localizada no Iguatu. Então, essa fábrica de ração, ela produz um ruído gigantesco. Então, esse é nosso exemplo, né? Para a gente ter como base. Essa outra foto, que representa o calor, é uma foto de um mirim. Então, a gente vê aí uma cozinha e um forno, onde é assado, né? Todos os alimentos que são assados. Frango, carnes. Então, há um calor muito intenso dentro do ambiente, né? E umidade. Esses são tanques de peixes lá em Aracati. Então, esses tanques de peixes são vários. Então, para fazer a coleta desses peixes, né, o profissional precisa adentrar esses tanques e ficar exposto a toda a umidade por um tempo prolongado. Então, essa é uma exposição à umidade. E ela também vem acompanhada da radiação. Afinal de contas, você está vendo aí uma exposição a uma carga solar bem intensa. Riscos químicos, né? Relacionado à manipulação de produtos químicos que podem causar danos físicos ou à saúde do indivíduo exposto. Os danos físicos incluem irritação na pele e olhos, queimaduras, além de danos causados por incêndio ou explosão. Os danos à saúde podem advir de exposição de curta e longa duração, relacionados ao contato de produtos químicos tóxicos com a pele e olhos, bem como a inalação de seus vapores, resultando em doenças respiratórias crônicas, doenças do sistema nervoso, doenças nos rins e fígado, e até mesmo alguns tipos de câncer. Bem, a gente tem isso em excesso, inclusive na instituição. Muitos laboratórios de química, temos também os profissionais de limpeza, que tratam sempre com produtos químicos também para poder fazer limpeza, produtos para poder fazer a higienização das piscinas. Então, toda manipulação desses produtos químicos, eles podem causar danos imediatos, danos físicos imediatos, que aí é o primeiro exemplo, né, que são as queimaduras, próprio incêndio, explosões e danos à saúde que vão vir com um certo tempo de exposição, que podem chegar até aí um câncer, por exemplo. Então, esses são os riscos químicos.
Outro risco químico que não está aí elencado são poeiras também, são riscos químicos. Então, profissionais que trabalham, por exemplo, né, com cimento, trabalha com poeiras de madeira, pó de madeira. Então, são exemplos também de produtos químicos. Aí nós temos 2 exemplos também no IFCE. Essa primeira foto é de um laboratório, infelizmente a gente não se recorda mais ou menos de onde foi. O setor de segurança do trabalho já visitou praticamente todas as unidades, então são muitas fotos. E essa outra foto é dentro de um espaço que estava sendo detetizado, né, com formaldeído para criação de galinhas. Isso, exatamente, criação de galinhas. Então, você vê aí a aplicação de substâncias químicas de fato, né, dentro da instituição. E é uma atenção que nós temos que ter, todas as pessoas da CISP em especial vão ter aí essa responsabilidade maior por estar inspecionando esses ambientes. Nessa primeira foto, vocês podem observar, por exemplo, a disposição dos produtos químicos ali na bancada, né? O risco de acidente também está atrelado aí. Você tem o risco do produto químico em si, de inalar, de respingar na pele, e você tem o risco desse produto cair, por exemplo, no chão, e aí ter consequências físicas, estruturais também para o próprio laboratório. Mas esse risco nós vamos tratar um pouquinho mais à frente. E vamos encerrar por aqui o assunto desse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo.